Então, de novo, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao nosso penúltimo dia do curso, no qual a gente vai tratar linguística, discurso e ensino no campo de atuação da vida pessoal, né? Nas duas nossas primeiras aulas do curso, nas quais a gente discutiu o campo jornalístico-midiático e depois o campo de atuação na vida pública, né? Os gêneros do discurso pertencentes a esses campos de atuação humana geralmente são mais trabalhados em sala de aula. Os próprios livros didáticos, né, abordam, enfatizam mais esses gêneros, e tanto o campo de ontem, né, o de estudo e pesquisa, e o da vida pessoal, são dois campos que a Base Nacional Comum Curricular traz, né? E pensando em língua portuguesa, os gêneros do discurso desses campos, né, são menos trabalhados em relação aos dois anteriores, né? Então, o nosso objetivo aqui é apresentar esse campo pensando em ações práticas, pensando na língua portuguesa, para nos incentivar, para nos impelir a pensar em ações, em projetos, ideias, atividades e sequências, né, para a gente poder organizar um trabalho com gêneros do discurso, na perspectiva bakhtiniana, dentro do esquadro desse campo de atuação da vida pessoal, tá? Conto com a participação de vocês pelo chat, porque posto que são dois campos geralmente menos abordados, né? As experiências que vocês têm em relação aos textos desses campos nos ajudam, né? Ajudam a todos nós a pensar em novas práticas, em vislumbrar possibilidades de trabalho com os textos desses campos, né? Então, esse primeiro módulo da aula de hoje, ele está dividido assim. Primeiro a gente vai discutir uma visão geral desse campo, tendo em vista a base, depois pensando na nossa especificidade, o nosso grande interesse, que é a língua portuguesa. Em seguida, a gente vai fazer uma conexão desse campo com algo que a base cita, mas que vem muito fortemente na proposta do novo ensino médio, que, muito embora não seja o nosso foco neste curso, né, neste campo em específico, a ideia de projeto de vida está muito enfatizada na organização do novo ensino médio. Então, a gente vai discutir esse campo de atuação da vida pessoal, atrelado a esse conceito de projeto de vida, e aí eu reforço essa palavra, um conceito teórico. Então, a gente vai discutir da onde que vem, né, e como que a gente pode pensar munidos dos conceitos do arcabouço da perspectiva bakhtiniana, como que a gente pode efetivar um trabalho com projetos de vida. E, para finalizar, a gente vai analisar, né, obviamente que não tudo, mas uma parte de um capítulo de um livro de linguagens, né, em que a língua portuguesa está muito trabalhada, justamente um capítulo em que o campo da vida pessoal é abordado, tá? Então, esse é o nosso percurso. Para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de convidá-los, né, a apreciar, a escutar uma canção, né? Eu vou passar o clipe para vocês, a gente vai assisti-lo, e a Giovana, no chat, vai disponibilizar o link que vai dar acesso à letra dessa canção. Eu me refiro à canção Eu, Caçador de Mim, né, da banda mineira 14 Bis, né, muitos talvez conheçam, né, essa banda, né, bastante conhecida, famosa, e a gente vai apreciar a letra de Eu, Caçador de Mim, que foi uma letra composta, né, por dois músicos, né, que um deles pertence à banda 14 Bis até hoje, que é o Sérgio Magrão, que é o baixista da banda, e ele compôs
essa canção, né, essa letra, com o compositor e instrumentalista Luiz Carlos Sá, né? Essa canção, talvez alguns de vocês a conheçam, principalmente na voz do Milton Nascimento, né? Que inclusive tem um álbum de 1981, cujo título é Eu, Caçador de Mim. Só que essa canção, embora muito famosa na voz do Milton Nascimento, né, do grande cantor, ela inicialmente, né, foi lançada pelo 14 Bis em 1980. Né? Então, foi a primeira banda que gravou essa canção. Né? Então, a gente vai escutá-la, depois eu vou pedir um momento de interação, tá? Para que a gente consiga avançar nessa nossa reflexão sobre o campo de atuação na vida pessoal, tá bom? Então, eu vou interromper aqui, peço licença, para eu poder abrir o clipe para a gente apreciar a letra. Então, a partir dessa escuta e dessa apreciação da letra dessa canção, né, durante o clipe, a gente viu a banda 14 Bis cantando, aquele que estava de boné é um dos compositores, o Sérgio Magrão, depois quem cantou também foi o Flávio Venturini, que muitos conhecem, quem estava com a guitarra é o irmão do Flávio Venturini, que ainda é membro da banda, o Cláudio Venturini, e no teclado o Eide Rodrigues, né? Então, a pergunta, né, para a gente discutir agora, nesse momento do chat, quero escutá-los em relação tanto a essa apreciação da letra, quanto da experiência de vocês enquanto professores em sala de aula, em relação a esse campo de atuação da vida pública, né? Como que a letra da canção nos ajuda a pensar nesse campo de atuação da vida pessoal, né? Como é que se relaciona uma coisa com a outra, né? Então, gostaria de escutá-los agora. E Giovana vai me auxiliando, por gentileza. Pode deixar. Enquanto não respondem ainda, a Valdete, o Alex falaram que a música é muito boa, a Marliane falou que é muito linda. E bom. Mas ainda não temos comentários. Gente, é uma atividade agora, não há, claro que eu pensei, né, eu já tenho algum direcionamento para a gente discutir a questão, mas está em aberto, é uma pergunta, Tá tá? chegando, tá chegando. Bom, A Valdete comenta, a vida é uma construção, reconstrução contínua. E a Tereza Silva Batista, que eu acho que tem duas Terezas, comenta autoconhecimento e busca de sua própria identidade. A Eliane comenta, a letra reflete uma busca da própria identidade que só pode ser construída ao longo dos anos e das experiências vividas. A Clarice comenta, tão profundo, né? Essa busca de quem queremos nos tornar a partir das interações que vamos tendo. O Glauber comenta, refletir seu próprio projeto de vida. A Isabela comenta, a busca contínua do nosso autoconhecimento. A Renata comenta, acredito que a música se refere a fazer uma autobusca de quem você é. A Lígia comenta das relações diálogas, não sei se ela quis dizer dialógicas, não tenho certeza. A Ana Paula diz nossa eterna busca. O Alex comenta, a própria letra explora essa ação de procura, ser caçador de si é justamente esse diálogo que se faz com aquilo que se almeja. A Tereza Silva Batista comenta ter sentimentos, emoções e até contraditórios. E por fim, a Tânia comenta buscar sempre mais de nós mesmos e da vida. perfeito. Beleza, obrigado. Isso já ajuda bastante a gente a avançar, né?
Muitas das questões que vocês colocam estão nos versos, né, nas estrofes dessa letra. Então, a gente vai passeando um pouquinho só para mostrar de fato como que o que vocês apontaram está aqui, né? Está colocado nos versos, né? Então, a primeira estrofe, né? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, né? Tereza acabou de apontar pelo chat a questão da contradição, né? Somos seres singulares, mas em conflito, né? Somos doces, mas somos atrozes, somos mansos e somos ferozes, né? Então, existem todos esses afetos, essas emoções, né? Que muitas vezes elas são conflitantes, né? E a gente tem uma história, né? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Eu sou o resultado das minhas experiências, das minhas interações, das minhas escolhas, das minhas possibilidades, do meu percurso enquanto ser singular, né? Então temos uma história, somos o que somos, né? E na segunda estrofe, né? A gente vê que o sujeito dessa canção, né? Almeja se encontrar, né? Então toda estrofe finaliza eu, caçador de mim, Alex aponta isso, né? Essa questão daquele que está à procura, a caça de si próprio, né? Então, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim, vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Esse aposto, caçador de mim, é bem interessante, né? Essa expressão explicativa do eu, né? Quem é esse eu, né? Então, é um eu que quer se encontrar, né? E que está disposto a isso, né? Que quer ter novas experiências, que quer se conhecer, né? E se reconhecer também, né? Saindo daquele lugar do qual ele sempre esteve, longe do meu lugar, né? Para conseguir se olhar de fora, né? Para conseguir criar um outro de si, para se repensar, né? Em seguida, nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura, né? Aqui é importante frisar que essa letra ela foi composta em 1980, num período de ditadura aqui no Brasil, né? E esses compositores, Sérgio Magrão, Luiz Carlos Sá, o próprio Milton Nascimento, os membros da 14 Bis, à época, eram jovens, né? E na ditadura, um momento de muito autoritário, de coerções, de restrições, de impossibilidade de se conhecer, né? De se abrir, é preciso se fechar, é preciso se enquadrar em um certo modelo, em normas, em regras autoritárias, né? Mas a gente tem que avançar, né? A gente tem que se conhecer, é importante. Então, nada a fazer se não esquecer o medo, né? Abrir o peito, a força, numa procura, fugir das armadilhas da mata escura. A gente não sabe o que a gente vai encontrar durante esse nosso percurso da nossa própria caça, né? De a gente nos reencontrarmos, né? A nós mesmos, né? A gente não sabe, é algo que a gente não conhece, é escuro, né? Mas é preciso ter a força, é preciso ter o peito aberto, né? Para essa busca e para as armadilhas que vão aparecendo durante esse percurso, né? E, para finalizar, a última estrofe, longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim, né? Então, esse sujeito, de novo, que se afirma, que tem esse valor, que está afirmando esse valor de que quer sonhar, de que quer se encontrar, né? De que quer chegar em algum lugar, né? De que quer
descobrir, se redescobrir, né? E que quer sentir. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente, pensando como que os conceitos do próprio círculo, né, trazem essa questão do sentido do afeto, né? E mais para frente a gente vai discutir isso pensando na filosofia do ato de Bakhtin, que esse verbo sentir, né, a dimensão afetiva, valorativa, aparece muito fortemente na sua teoria. A gente vai discutir isso, esse sentir, né? Então, essa letra nos aponta, né, para várias questões desse campo de atuação, né, da vida pessoal, inclusive o próprio gênero. A gente vai ver no próximo slide que a canção, a letra de canção, a análise da letra de canção para pensar a construção juvenil na realidade do jovem, ela aparece como um dos gêneros desse campo, né? Só lembrando aqui, acho que eu não falei inicialmente, o campo de atuação da vida pessoal, ele é um campo exclusivamente do segmento do ensino médio, né? No ensino fundamental, anos finais, ele não vai aparecer, ele aparece como um campo exclusivo do ensino médio, então a gente não vai encontrar grandes explicações sobre esse campo lá na BNCC do ensino fundamental. A do médio, sim, a gente vai encontrar todas as atividades, as descrições, enfim, referentes a esse campo, porque é o momento em que o jovem, né, está no último momento da sua formação básica, tem que tomar algumas decisões, né, é o próprio momento da vida do jovem de ter que fazer escolhas, né, pessoais, profissionais, etc., né? Então, é nesse segmento que a nossa atuação, enquanto professor de língua portuguesa, tem que entrar, né? De um modo geral, segundo a base, o que esse campo de atuação da vida pessoal traz, né? A realização de debates e discussões de temas de interesse dos jovens, então, fóruns de discussão, debates, palestras, que tenham como temática a condição juvenil, né? E aí, enquanto professores, a gente tem que ter atenção nos temas e preocupações, nas curiosidades do nosso público juvenil, do nosso alunado juvenil, né? Também entra nesse campo elaboração de propostas de ação, de ações, né? Pensando na juventude, né? Ações e políticas públicas, né? Projetos culturais de intervenção, né? Então, esse sentir que a gente falou e que a música traz muito fortemente, né, pela cultura, né, pelo trabalho com a arte, a gente está falando da música, das letras de música, né, é uma possibilidade, né, para o aluno poder sentir, para a gente trazer isso mais próximo dele, a partir, proporcionando uma reflexão sobre uma dimensão pessoal, sobre uma dimensão do eu com o outro, e uma dimensão profissional também, posto que é o momento, ensino médio, que ele vai ter que tomar decisões profissionais, e numa primeira explicação geral da base, ela já enfatiza, né, para certos gêneros. Então, perfis, apresentações pessoais, relatos autobiográficos, mapas e outras formas de registro, comentados e dinâmicos, almanaques, playlists comentadas de produções culturais diversas, né? Então, aqui a gente já tem alguns gêneros do discurso próprios desse campo. E veja que todos esses gêneros são práticas de linguagem que propiciam ao estudante uma reflexão sobre si, né? Então, essa busca aqui, a letra da canção mostra tão enfaticamente. Então, perfil de si, né, a sua descrição, sua autodescrição, apresentação pessoal, né, relatos autobiográficos, né, entre outras possibilidades. Pensando na língua portuguesa, agora entrando na nossa seara mais específica, né, a base aponta 4 habilidades,
tá? Para esse campo, né? Então, a primeira habilidade, e aí eu faço um comentário antes de falar de cada uma das habilidades, diferentemente dos outros campos, né, em que tem mais habilidades, esse é o campo que tem menos habilidades. Então, tem 4 habilidades, tanto para os eixos de análise linguística, produção de texto, leitura, né, são essas quatro habilidades. Nos outros campos, não. Além de ter habilidades para todos os eixos, há algumas habilidades para eixos específicos. Então, por exemplo, habilidades de análise linguística no campo jornalístico-midiático. Aqui no campo da vida pessoal, não. Tem 4 habilidades, e essas 4 habilidades, elas se dirigem, elas se relacionam, servem para todos os eixos de língua portuguesa. Né? Diga. Antes de você prosseguir, eu posso trazer alguns comentários que ficaram da música e também alguns desse campo? Maravilha, pode. Primeiro, sobre a música ainda, tem uns comentários que eu achei bem interessantes. Primeiro, do Vitor Campos, que diz que o uso do eu permite que cada um de nós nos coloque no papel de caçador de si. Quando você trouxe o aposto, eu achei que foi muito relevante. Também teve um da Bárbara que eu até fiquei de perguntar para você se você sabe se é verdade. Ela comenta que eu não sei se é certo o rumor que eu ouvi, mas eu acho que os compositores da música, Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá, se inspiraram no livro O Apanhador no Campo de Semeio. É verdade. Se inspiraram mesmo. Isso. Legal. O apanhador, eu acho que é da década de 50 ou 60 do século passado, né? Que é da década de 60 do Salinger. Isso. Tem sim, tem essa inspiração, Bárbara. Tem sim. Pelas minhas buscas, estudos, análises, tem sim. Tá? Em mais de uma fonte que eu fui consultar a canção. Tá bom? Mais alguma coisa, Gi? Isso, agora sobre o campo de atuação, a gente está com 2 comentários e uma pergunta. Sim. A Eliane comenta, aqui em Mato Grosso, a Escola Notre Dame de Lourdes já irá trabalhar essa temática no 9º ano do ensino fundamental. Fiquei surpresa ao ver isso. Na rede pública, sim, no ensino médio. Achei interessante. Alguns colégios, na verdade, e depois eu vou falar uma experiência minha, né, a contar aqui para vocês, dividir uma experiência em um colégio, não era um colégio público, era um colégio de rede privada, de uma grande rede privada, e também, desde o fundamental, também já tinha algo parecido em toda a rede desses colégios, né, em vários estados, e chamava Projeto Circuito de Vida, né, que tem certa semelhança com o que hoje a gente fala de um trabalho, né, nesse conceito de projeto de vida, né, mas que bom, né, que já se puxa, né, já tem essa transição do final do ensino fundamental, anos finais do ensino médio, já trabalhando com questões desse campo. Interessante mesmo. Próximo é do David, que ele comenta que não se recordava desse campo de atuação. Ele é mesmo, assim, inclusive pela quantidade de habilidades, né, ele é bastante apagado, assim, até na base, digamos assim, se a gente pega a descrição e as habilidades dos outros campos. Né? Aí ele é destinado a um espaço menor, né? A gente tem uma pergunta e um comentário da Roselaine agora. São os últimos. Ela pergunta, o campo de atuação pessoal refere-se a textos que apresentam a identidade do autor, assim como suas próprias reflexões? Isso. Veja, se a gente toma a letra da canção, a gente tem esse sujeito, né, que vai se construindo durante o texto, né? Quando a gente traz os valores desse sujeito, descrito, construído aqui na canção, né, a gente está projetando para o nosso aluno
um outro centro de valores, uma outra possibilidade dele pensar. E a ideia é que, com isso, ele pense o seu próprio percurso, né? Então, ele vai se colocar como um caçador de si, no caso, né? Então, é a ideia desse campo, né? Trabalhar com os textos de modo que, com gêneros que permitam que o aluno volte para si, né? Para o seu percurso pessoal, para o seu percurso histórico, aquilo que ele projeta não só para o hoje, mas para o futuro, né? Evidentemente, gente, aqui, né, nós iniciamos o nosso curso, vocês vão se lembrar, lá na segunda-feira, com a nossa fala de que a Base Nacional Comum Curricular foi produzida, foi pensada, né, em um meio ideológico em que uma teoria econômica neoliberal está ganhando muita força, né, principalmente nos últimos anos. E isso tem algumas consequências, né? A gente vai discutir isso mais à frente, né? Eu vou trazer uma fala do psicólogo e professor da USP, o Christian Dunker, em que ele vai discutir isso, né? Ou seja, o que o neoliberalismo faz em relação a esse sentir. E aí, pensando nos adolescentes, nos jovens do ensino médio, né? Há um apagamento desse sentir, desse eu pensar no meu próprio percurso, né? A partir do outro, né? Então, a gente não está falando, assim, a gente está pensando aqui, trazendo a teoria bakhtiniana, né? Para a gente encontrar brechas, né? De não pensar aqui nesse campo só como um trabalho para o aluno pensar na sua vida profissional no mercado de trabalho, certo? Numa perspectiva neoliberal, a base vai nesse sentido. A grande questão é, sabemos que esse não é o caminho, o melhor caminho, né? Sabemos que não é disso que o nosso aluno precisa. O nosso aluno precisa sentir. Então, eu, enquanto professor, e aí eu compartilho com vocês casos de alunos, né, que precisam sentir, e para isso usam de materiais, né, para sentir, inclusive no próprio corpo. Então, isso, né, é o que uma perspectiva neoliberal quer, que o aluno não sinta, ele quer que ele pense no seu futuro profissional, mas sem sentir, né? Quando a gente traz a perspectiva do Bakhtin, não, essa dimensão afetiva, ela entra como um eixo de valores, né? Então, o outro, ele se projeta para mim na sua singularidade, com seus valores, né, no seu tempo e no seu espaço, e quanto mais eu consigo criar esse outro para o meu aluno, isso vai dar possibilidade de ele se refletir sobre os seus próprios valores, né, e sobre si. Então, por isso que eu, Marinês, a nossa equipe, a gente está trazendo os campos atrelados a uma discussão dos conceitos bakhtinianos, porque a gente sabe que a base foi produzida em um meio ideológico específico, né? E isso pode encaminhar o trabalho, inclusive de alguns livros didáticos, a um determinado caminho, que não é o caminho que eu e nem vocês, enquanto professores, querem para os nossos alunos, né? A gente quer que eles, de fato, sintam nas nossas aulas de língua portuguesa, né? Acho que eu posso agora continuar, Gi? Ainda temos um comentário e uma pergunta, Thiago, que veio agora. Vamos lá. Você que sabe. Não, vai. Ótimo. A Roselene comenta: acredito que seja o que as Olimpíadas de Língua Portuguesa desenvolvem com o tema O Lugar Onde Vivo. E por fim, nós temos a pergunta da Débora, que é: Tiago, o campo da vida pessoal envolve, além da pessoa em si, também os seus grupos sociais no sentido de pertencimento? Claro. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Sim, né? O público juvenil, né? A condição do jovem, enquanto um grupo específico em um país que tem um modelo econômico vigente, imposto,
que tem suas contradições, suas desigualdades, sim, sem dúvida, né? É essa reflexão, tanto de uma dimensão pessoal quanto de uma dimensão social, que a gente vai discutir lá num projeto de vida mais à frente, tá? Então, a primeira habilidade em língua portuguesa desse campo que a base traz, né, apresentar-se por meio de textos multimodais diversos, perfis variados, GIFs biográficos, biodata, currículo web, vídeo currículo, etc. E ferramentas digitais, GIF, Wiki, site, para falar de si de formas variadas, considerando diferentes situações e objetivos, né? Então, esse falar de si, né? Essa dimensão pessoal. A segunda habilidade, compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, temas, problemas, questões, que despertam maior interesse ou preocupação, respeitando, valorizando as diferenças, como forma de identificar afinidades e interesses comuns. E aí é o que foi apontado agora pelo chat, né? A questão dos interesses comuns, o jovem, enquanto pertencente a um grupo social, né? Ou seja, tendo questões parecidas com outros jovens, né? Então, organizar ou participar de grupos, clubes, oficinas e afins. A penúltima habilidade, produzir de forma colaborativa playlists comentadas de preferências culturais, de entretenimento, revistas culturais, fanzines, que são aquelas revistas de história de fãs, né, de ídolos, né, dos jovens, as zines, que é o formato de e-book desses materiais sobre fãs, né, os fãs escrevem sobre os seus ídolos, cantores, atores, atrizes, etc. Publicações afins que divulguem, comentem e avaliem músicas, games. Vejam, comentem e avaliem músicas, foi o que nós fizemos aqui, né, no início dessa aula. Games, séries, filmes, quadrinhos, livros, peças, exposições, espetáculos de dança, de forma a compartilhar gostos, identificar afinidades e fomentar comunidades. Então, a primeira habilidade traz textos, gêneros do discurso para um trabalho de um falar de si. A segunda e a terceira habilidade está falando de identificar afinidades, interesses com os outros comuns, né? O compartilhar gostos, né? E fomentar comunidades. Então, está falando de uma dimensão mais social. E a última habilidade, né? Vai tocar numa dimensão profissional, né? Construir e ou atualizar de forma colaborativa registros dinâmicos, mapas, wiki de profissões e ocupações de seu interesse, né? Áreas de atuação, dados sobre formação, fazeres, produções, depoimentos de profissionais, etc., que possibilitem vislumbrar trajetórias pessoais e profissionais, né? Aqui, lendo essa habilidade, eu vou compartilhar uma experiência, né, de um trabalho que eu realizei quando estava no colégio, né, naquela experiência de uma escola particular que eu havia dito minutos atrás, né, esse projeto que se chamava ali Projeto Circuito de Vida, né. Então, era mais ou menos, né, para trabalhar essas habilidades, mas tanto no fundamental nos finais, quanto no ensino médio. A coordenação formou um grupo de 3 professores para trabalhar essas questões, né, essas dimensões, pessoal, profissional e social, e eu fui convidado, enquanto professor de produção de texto, a minha colega de ensino religioso. Eu trabalhava em um colégio confessional, e o professor de geografia. Então, formamos essa equipe de 3 professores e a gente tinha que trabalhar mais ou menos essas habilidades, né? E uma vez, e aí vocês vão se identificar, um grupo de alunos, né, começou nada mais, nada menos a fazer algumas traquinagens que vocês, enquanto professores, já devem ter
escutado, visto, presenciado, né? Eles começaram a pegar papel higiênico do banheiro, faziam um bolo com esse papel higiênico, uma bola, molhavam e jogavam no teto do banheiro, de modo que esse objeto ficava grudado, né? Isso começou a se repetir lá na escola. Bom, esse grupo do Circuito Projeto de Vida foi ativado, né? Foi convidado pela coordenação, nos ajudem. O que a gente vai fazer? Não se descobria quem, né, quais alunos estavam envolvidos nessa traquinagem, né? Porque as câmeras dos corredores, elas conseguiam identificar alunos que saíam do banheiro, entravam e saíam, mas não, a gente não sabia a hora que tinha acontecido, né, o dia que tinha acontecido a traquinagem, etc. E começou a ficar algo que se repetia, né? Bom, o que a gente pensou, para resumir a história, né? Então, vamos chamar os profissionais de limpeza aqui do colégio, né, para dar um depoimento para os alunos de como é a sua vida profissional, de como é ser um funcionário da limpeza em um colégio privado, né? E nós convidamos esses profissionais para irem à sala de aula e eles fizeram depoimentos, né, dessa atuação enquanto funcionários da limpeza. E aí eles falaram, olha, isso que vem acontecendo nos impede de cumprir o nosso trabalho, porque a escola é grande, nós somos poucos funcionários, né? É um trabalho difícil, braçal, isso que vocês estão fazendo, né? Que alguns estão fazendo, né? Nos impede de limpar outras partes da escola, porque a gente demora muito para tirar esses papéis que estão grudados, né, no teto, tem que pegar a escada, alguns funcionários são mais velhos, né, e aí demanda ter que subir em escada, ou seja, todo um esforço a mais daquele que ele tem que fazer para limpar a escola, que já é um trabalho braçal bastante cansativo, né, então, e aí a gente foi levando esses depoimentos de profissionais, né, e eles foram falando a dificuldade que é limpar, o que eles têm que fazer para limpar, as coisas que aparecem que eles têm que limpar. No final das contas, né, os alunos, alguns até se emocionaram e alguns até falaram, não, a gente ajuda vocês quando quiser, porque esse depoimento, né, esses depoimentos desses profissionais humildes, né, foi tão impactante para aqueles alunos, né, eles faziam trabalhos que os alunos nem imaginavam, que os alunos começaram uns se emocionaram e outros se acusaram, fui eu, né, e outros, não, a gente ajuda vocês, ou seja, isso parou na escola, essa traquinagem parou, né. Então, veja que, quando se fala aqui de depoimentos de profissionais, de trajetórias profissionais, né, não é só pensar na sua própria trajetória, mas trajetórias também dos outros, né, de outra profissão, no caso, a profissão de limpeza, né. Então, essa é uma experiência que eu compartilho com vocês, atrelada a essa atuação da vida pessoal, né. E quando a gente fala desse campo, esse campo ele está intimamente ligado, esse trabalho com as dimensões pessoal, social e profissional, está intimamente ligado ao conceito de projeto de vida, que agora, nos estados, nas secretarias de educação estaduais, vocês sabem disso, eu sei que sabem, neste momento as diretorias de ensino estão propondo formações, conversas e tal, justamente para discutir o novo ensino médio, né? E um dos eixos do novo ensino médio, né, uma das novidades, é o trabalho com o projeto de vida, né, que é a capacidade do estudante de definir objetivos para a sua vida profissional acadêmica, profissional e cidadã, né? Então, além da formação básica que acompanha esse estudante durante o ensino médio, né, o projeto de vida também vai acompanhá-lo, as atividades, os projetos, as ações de projeto de vida.
vão acompanhar esse estudante da primeira série à terceira série do ensino médio, e aí vem os itinerários formativos e as unidades eletivas, que eu não vou aqui abordar, não é o nosso foco, trabalhar com o ensino médio, pelo menos neste curso, né, trabalhar com a organização do novo ensino médio. Mas o projeto de vida consta como uma das grandes novidades do novo ensino médio, né? E aqui, né, quando eu discuti com vocês ali a partir das intervenções pelo chat, a questão, sabemos que a base foi desenvolvida em um meio ideológico em que uma teoria econômica, quando eu falo teoria econômica, eu quero dizer que ela tem data, que ela tem cabeça, que ela tem gente que a pensou, né? Ou seja, que o neoliberalismo vem ganhando espaço, e o que essa corrente, essa teoria econômica, ela tem como preceitos e como ações práticas, né? Eu trago aqui o professor Christian Dunker, uma fala dele para a editora Boa e Tempo, em que ele vai discutir, ou seja, como que o neoliberalismo propicia o sofrimento psíquico. E aí a gente vai pensar nos jovens, né? Não necessariamente a gente está falando dos jovens, mas serve para a gente pensar como que o jovem está nesse ambiente, né, com as pressões que o jovem sofre, das decisões que ele tem que tomar, e o sofrimento psíquico que a gente vê concreto enquanto professores, e vocês vão concordar comigo, casos de depressão, de alunos que se automutilam, e assim por diante, né? Então, eu vou interromper aqui, peço licença, paciência mais uma vez de vocês, para a gente escutar o professor Christian Dunker, da USP, tá? Psicólogo. A Natália colocou um livro sobre sofrimento produtivo, que é Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Sim, a Marinês conhece, gosta muito desse livro. Isso. E muita gente achou interessante. Primeiro, o David disse perfeita colocação, imagino que seja do professor Christian Dunker. A Débora Rocha trouxe uma frase desse filósofo que a Natália trouxe, dizendo: hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização. O Glauber trouxe o seguinte comentário: trabalha enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam, produz enquanto eles vivem. E a Renata se dispôs a trazer o livro em PDF para nós e colocar no grupo. Beleza, Renata, obrigado. Renata sempre nos ajudando com os livros. Demais. Obrigado, querida. Então, é isso mesmo, né? Então, essa ideia de que, como o professor Christian Dunker fala, esse sofrimento é anestesiado, ele é controlado, como se o aluno ele não pudesse sentir, não é? Ele não pudesse sentir a realidade em que ele vive, né? E aí, nisso, né, por isso que eu trago a perspectiva bakhtiniana para nos ajudar nesse sentido. Então, desde a primeira aula, a gente está falando sobre isso, né? E às vezes a gente bate muito nessa tecla, eu Marinês, Natália, né, a nossa equipe aqui do curso, de que é preciso trazer o outro, né, para a sala de aula. Então, quando a gente tem, ontem, a gente analisou aquela sequência didática, né, quando a gente não sabe aquela carta aberta responde, qual é a interação viva, quais as pessoas por trás daquilo, quais os valores que estão por trás daquilo, qual é o meio, o momento em que ela foi produzida, né? A gente não cria o outro para o nosso aluno. E o que é criar o outro? É criar alguém diferente de mim, que tem outros valores, e o que o Bakhtin coloca, um outro centro valorativo. Só assim eu vou conseguir, né, sentir e, portanto, experimentar, né? Então, nessa citação que eu trago, né, tudo o que é efetivamente experimentado, ou é como alguma coisa que concerne simultaneamente ao dado e ao por fazer-se, ou seja,
Quando eu crio um outro para o meu aluno, né, e com isso ele tem que se posicionar, né, ele vai tomar partido em uma polêmica, em uma questão, em um conflito, né, quando eu trago o conflito, ele vai se posicionar, ele vai querer se colocar em algum lado, ou seja, por fazer-se, ele vai se sentir impelido, porque ele vai experimentar aquilo, né? Então, tudo que é efetivamente experimentado recebe uma entonação, possui um tom emotivo volitivo, ou seja, tem um afeto. A gente conseguiu, por meio desse centro valorativo do outro, né, sentir também, né? Ou seja, isso nos afetou, né? Isso nos toca enquanto seres singulares, né? Entra em relação afetiva comigo na unidade do evento que nos abarca. Então, quando a gente está trabalhando a letra de uma canção, que é um gênero do discurso, do campo de atuação da vida pessoal, né, para discutir uma questão própria de uma condição dos jovens, né, de quem sou eu, para onde vou, onde estou, né, a gente está apresentando esse sujeito da letra da canção, com seus valores, né? E quanto mais a gente pode dar corpo a esse outro sujeito, a esse outro centro de valor pensante, aí a gente vai conseguir que o aluno pense em si próprio, enquanto um ser singular, né? Então, essa é a ideia, de a gente conseguir fazer com que o aluno experimente, que ele se sinta afetado a partir do momento em que o outro, com suas contradições, com os seus valores, muitas vezes opostos aos meus, né? Diferentes de um outro tempo, de um outro espaço, de uma outra realidade, esse outro centro valorativo se coloca, eu tenho a possibilidade de fazer com que o meu aluno sinta. E o que o neoliberalismo quer é que ele não sinta, né? Então, a perspectiva batiniana nos traz possibilidades para a gente pensar nos gêneros do campo de atuação da vida pessoal, nesse sentido de possibilitar que o meu aluno experimente, sinta e pense em si, né, na sua própria singularidade, né? E com isso, né, a gente passa por uma outra interação. Aliás, a gente está fazendo interação a todo momento, né? Porque é um campo mesmo, como vocês apontaram, pouco trabalhado, pouco explanado, né? Então, a participação de vocês, as experiências, etc., são muito bem-vindas, né? Então, eu proponho mais uma interação pelo chat, o que é um projeto de vida, né? Eu sei que tenho amigos, familiares que estão na rede pública de ensino, né? E que eu sei que, neste momento, as secretarias de educação estão, de forma bastante ativa, dando formações, cursos, oficinas, etc., sobre o novo ensino médio, BNCC, e sobre o projeto de vida, né? Então, eu gostaria que a gente iniciasse essa conversa sobre esse conceito teórico a partir das experiências de vocês, né? O que é um projeto de vida, né? Tiago, a gente já tinha um comentário um pouquinho antes de você fazer a pergunta. Que beleza, vamos lá. Com ele. O Jeter comenta: sou professor da rede pública e dou aula de projeto de vida. Lamentavelmente, o que a BNCC diz a respeito, que valoriza a diversidade de saberes e vivências culturais, não condiz com a realidade da escola pública. Não há recursos suficientes para colocar em prática o projeto. Não valoriza o saber necessário que o aluno traz, tampouco do professor. É tudo imposto. Ótimo. Quem é que falou, Gil? Desculpa, o Jeter. Só para anotar aqui. Isso. A gente tem o comentário da Clarice também. Uma linha que vai contra isso que o Glauber citou é o da produtividade compassiva, da Thaís Godinho. Produzir respeitando o limite e as condições de todos e para o crescimento de todos. Acho que o pensamento decolonial também traz boas alternativas para lidar com essa realidade tão dura. A gente tem o David também. Em uma escola que eu trabalho, tinha esse projeto. Ajudava muitos alunos, não só no planejamento de ações futuras, mas na
escolha vocacional. Perdão, trabalhava. O problema é que não há recursos muitas vezes e tudo acaba caindo nas práticas e motivação do próprio professor. Por enquanto é isso. Perfeito. Não, já dá para a gente avançar. É uma questão nova, é o novo ensino médio, veja, é tudo novo, né? Chama novo ensino médio. Então, é um conceito, sim, que está sendo implementado, que está sendo estudado, né? Mas uma questão que eu gostaria de trazer é um conceito teórico, tá? Então, só para dizer que por trás dele tem pesquisa, tem pesquisador, tem trabalho de campo, etc. Né? Então, é essa questão que a gente vai discutir, o projeto de vida enquanto um conceito teórico, né? Que muito fortemente vem das pesquisas em psicologia, né? Ele não vem das pesquisas em letras, né? A gente tem o campo de atuação da vida pessoal, que nos dá a possibilidade de a gente pensar em gêneros para trabalhar, né? E os colegas falaram no chat, né? O que a gente puder fazer, né? Claro que a gente não vai, evidentemente, né? É um conceito que tem que ser trabalhado na escola, né? Não é nossa responsabilidade exclusiva do professor de língua portuguesa trabalhar com o projeto de vida, né? A gente tem as nossas possibilidades, as nossas entradas, os gêneros do discurso é uma possibilidade, né? Mas nesse caminho de conseguir dar momentos para que meu aluno sinta, né? Para que o aluno sinta, né? E aí, voltando à análise do livro de ontem, pedir para que ele identifique as informações do texto, ele não está sentindo nada, a não ser a vontade de que a aula finalize, de que essa atividade acabe, né? A grande questão é essa, né? É disso que a gente está falando, né? Ele não está sentindo nada, né? Bom, e aí já me vem na cabeça alunos meus que sofriam muito, né, psiquicamente, né, que saíam da sala e que iam a outros lugares da escola para se sentir, né? Então, é muito sério isso que a gente está falando, né? Então, quando a gente traz a teoria bakhtiniana, é nesse sentido de nos ajudar a pensar, não em mudar tudo, não é isso, mas enquanto professor de língua portuguesa, que conhece os conceitos de linguagem, que sabe a importância da linguagem, né? Que conhece os textos, que sabe analisar texto e tudo mais, é essa abordagem que a gente tem que ajudar o aluno para que ele consiga sentir. A partir daí a gente consegue fazer um trabalho de reflexão de uma dimensão pessoal, social, profissional, né? É nesse sentido. Ninguém aqui está falando que é fácil, que é simples, né? A gente está discutindo, né? E nos embasando em uma perspectiva teórica que nos ajuda, né? Que enfatiza a dimensão do sentir, né? Do afeto, dos valores do outro e do sujeito, né? Então, quais são as bases teóricas desse conceito de projeto de vida, né? Eu estou me baseando em um livro, né? Ele é um livro recente, ele é um livro de 2020, então veja, novo ensino médio, né? Então, esse conceito ele é novo também, né? Então, eu estou me baseando em um livro de 2020, né, recente, sobre projeto de vida, escrito por 3 professores da USP e da Faculdade de Educação, Ulisses Araújo, Valéria Arantes e Viviane Pinheiro, e o livro se chama Projetos de Vida, Fundamentos Psicológicos, Éticos e Práticas Educacionais, tá? Então, aqui a gente vai discutir um pouco a origem desse conceito de projeto de vida, né? Então, esse projeto de vida, como a gente já vendo desde a música Eu, Caçador de Mim, né? Ele está tratando do sentido. Qual é o sentido da vida? Obviamente, né? Isso é discutido desde os gregos, evidentemente, né? Qual é o sentido da vida? É uma noção filosófica, né? Mas essa ideia de projeto de vida, né? Tem um percurso, digamos assim, científico, de pesquisa científica, né, mais contemporâneo,
né? Então, a primeira pessoa que fala, né, disso, de projeto de vida e de um sentido para a vida no âmbito da psicologia, né, é o psicólogo, terapeuta, o Viktor Frankl. Alguns de vocês já devem ter escutado falar, né? Eu trabalhei em Ribeirão Preto e tinha um colégio lá que era baseado na perspectiva do Viktor Frankl, né? Quem é esse psicólogo? Bom, ele passou 3 anos em um campo de concentração, né? E a grande questão dele durante essa experiência no campo de concentração, enquanto prisioneiro desse campo de concentração, era entender como que naquele contexto tão adverso, em que pessoas estavam se suicidando, em que havia trabalhos forçados, em que a alimentação era uma sopa ralinha, né? Como que nesse contexto poderia haver possibilidade de um sentido para a vida, né? De viver em um ambiente daquele. Fugir, eles não podiam fugir, sair era difícil, serem libertados, mais difícil ainda. O destino geral era a morte, e a gente sabe que foi isso, né? Então, a perspectiva dele começa dessa experiência pessoal, né? E o que ele defende, né, na sua perspectiva psicológica, é que mesmo nessa adversidade, o sujeito tem a escolha, né, de olhar o que é positivo naquele contexto. Essa é a lógica, né, dessa perspectiva. Mais ou menos, não sei se vocês já assistiram, creio que sim, obviamente, porque o filme é muito famoso, A Vida é Bela, não é? Que também era uma história de personagens em campo de concentração, em que aquele personagem principal, aquele pai e esposo, né, mesmo naquele contexto, ele fazia brincadeiras com o filho, ele era romântico com a sua esposa, nas possibilidades que era possível, ele tentava fazer a esposa, o filho, os outros sorrirem, né? Então é mais ou menos nesse sentido que vai a perspectiva filosófica do Viktor Frankl, né? Que depois que saiu do campo de concentração, desenvolveu mais isso, tem muitos livros, e desenvolveu uma terapia em relação a isso, que é a logoterapia, né? Bom, então, essa noção de projeto de vida, né, começa um pouco cientificamente aí, dentro da psicologia, né? Tiago, nós temos 2 comentários sobre o projeto de vida. O Pode primeiro falar. é da Daniele. Ela diz: o projeto de vida abre um espaço para o autoconhecimento e para as relações socioemocionais, pois ao longo do tempo percebemos que é preciso pensar em como esses saberes cognitivos funcionam na vida. Os conhecimentos cognitivos não são suficientes. Vejo que o processo de humanização das relações pode ser uma boa oportunidade nos projetos de vida. Isso, perfeito, ótimo. E nós Pode temos comentar. também Pode continuar. Aí eu remato os dois juntos. Tá ótimo. A gente tem o da Marliane, que diz: como enfatizado que o contexto da base é neoliberal, o medo é que esse projeto de vida, enfatizar as questões do trabalho, já é massacrante quando falam para as crianças, o que elas vão ser quando crescer. A ideia massacrante de não aproveitar a infância e a adolescência, já destinando a eles pensar na profissão e no trabalho. Isso, é isso mesmo. O grande desafio é esse, né? A gente tem a grande questão, né? E por isso que eu e Marinês propomos esse curso no formato em que ele está, né? Porque, muito embora haja todas essas contradições, né? A gente tem brechas teóricas em língua portuguesa, né? E aí eu não conheço as outras áreas, não é a minha especialidade, mas na língua portuguesa a gente tem brechas, né? Para a gente poder encontrar possibilidades, vislumbrar possibilidades de um outro trabalho que não caia nisso que vocês estão apontando, né? Mas, de fato, é um desafio, né? Eu acho que essas interações pelo chat,
as tentativas e erros, né, as práticas que a gente tenta aplicar e não dá certo, a gente reformula, eu acho que é por aí, né, que a gente tem que seguir para a gente encontrar, para a gente ter boas práticas, né, que de fato são efetivas, né, e que não caiam naquilo que a gente sabe, aonde muitos querem que a BNCC caia, ou seja, a gente está produzindo uma mão de obra barata, né, para o mercado de trabalho. É isso, né? É isso, né? Mas não é isso que a gente quer, né? E temos brechas conceituais, por isso que a gente traz essa perspectiva bakhtiniana aqui, brechas conceituais para a gente repensar outras práticas e vislumbrar outras possibilidades, né? Depois do Viktor Frankl, né, uma outra base teórica no âmbito da psicologia para a noção de projeto de vida é a psicologia positiva, desenvolvida no final do século passado e no início dos anos 2000 na Universidade da Pensilvânia, né? Alguns psicólogos dessa universidade, né, propuseram uma abordagem psicológica, né, que está também na base dessa noção de projeto de vida, que o que é essa psicologia positiva? Bom, esses psicólogos dizem, quando a gente tem um sujeito que ele está deprimido, né, o que se enfatiza para ele é sempre os seus traumas, de uma recuperação dos traumas, dos aspectos negativos. O que essa perspectiva diz? Não, o que tem que ser enfatizado são as emoções pessoais, né, as virtudes pessoais, né, as instituições positivas, a família, a democracia, a liberdade. Então, são essas emoções, essas virtudes, essas instituições que têm que ser enfatizadas em uma abordagem psicológica. Por isso que ela é positiva, nesse sentido, né? É claro que essa perspectiva ela já foi muito criticada, ela é muito usada por empresa, inclusive, né? Muitas empresas, durante o meu estudo aqui, lendo esse livro, né? E eu me preparando para essa aula de hoje, a infinidade de empresas que se baseiam nessa psicologia positiva é muito grande, né? Claro que no sentido de cair aonde o professor Christian Dunker nos apontou anteriormente no vídeo, né? Em um sofrimento administrado, em uma produtividade, né? Claro, né? Obviamente que os pesquisadores que desenvolveram essa perspectiva, eles argumentam contra nessas críticas que se fazem, né? Mas o que eles querem é enfatizar aspectos, emoções, instituições e virtudes positivas dos sujeitos e não as negativas, atrelado a uma rotina de vida mais saudável, no sentido da alimentação, da meditação, meditar todo dia, é por aí que vai a metodologia dessa psicologia positiva, tá? Não estou dizendo que boa ou ruim, certo? Eu estou dizendo que ela está na base do conceito de projeto de vida. É isso que eu estou querendo dizer, tá? No âmbito psicológico. Depois, a gente tem o grande, né, nome, a pessoa mais citada, o pesquisador mais citado em projeto de vida é o William Damon, de Stanford, né? Que foi quem mesmo foi a campo escutar jovens sobre os seus projetos de vida, né, que fez análise, entrevistas, questionários de projetos de vida de jovens, né? Então, o público-alvo do William Damon eram jovens americanos, né? E o que ele percebeu, né? Ele destaca 3 perfis desses jovens: os desengajados, aqueles que não têm projeto de vida nenhum, que não sonham em ter projeto de vida nenhum, que nunca pararam para pensar na dimensão pessoal, uma dimensão social, uma dimensão profissional, né? A gente tem os sonhadores, aqueles que já pararam para pensar um pouco, ou que vislumbram alguma questão, algum objetivo pessoal ou profissional, né? Mas que não efetiva isso. Os superficiais, que têm um projeto de vida mais estabelecido, mas não seguem isso, né, mas não colocam em prática, e os jovens que, de fato, têm um projeto de vida, né? Então, as pesquisas do William Damon são muito citadas no âmbito
desse conceito de projeto de vida, né, porque ele foi a campo escutar os jovens, né? E um aluno do William Demon, em Stanford, que é professor do Duquesne University, que é o Matthew Bundick, ele avança nesse conceito de projeto de vida e ele delimita 3 aspectos que um projeto de vida deve ter. Então, a estabilidade, os objetivos a longo prazo, organização e motivação, né? Então, essas são as bases, né, são os autores, os pesquisadores mais citados, né, quando se fala desse conceito de projeto de vida, tá? Bom, em linhas gerais, para a gente resumir, e já nos encaminhando para uma parte final desse módulo 1 da aula de hoje, a gente discutiu que o projeto de vida e mesmo as habilidades do campo de atuação da vida pessoal tem 3 dimensões, né? O trabalho numa dimensão pessoal, profissional e social, né? Então, quais questões a gente pode pensar para trabalhar essas dimensões? Então, enquanto professor de língua portuguesa, eu quero desenvolver um trabalho com gênero do discurso para trabalhar esse campo, as habilidades do campo, quais questões que eu posso fazer que podem me guiar para essa prática, né? Enquanto professor de língua portuguesa. Então, em uma dimensão pessoal, quem sou eu, como me sinto, o que desejo, como gosto de viver, quais são minhas habilidades. Na dimensão profissional, qual é o sentido do trabalho para mim, como posso me desenvolver profissionalmente, como meu trabalho contribui para a coletividade, para a minha realização pessoal. Na dimensão social, como me relaciono com familiares, amigos e a sociedade em geral. Qual é o meu papel, qual é o papel das outras pessoas naquilo que sonho e desejo para mim, como minhas atitudes afetam o coletivo. Então, aqui é uma síntese dessas questões que nós discutimos, as habilidades do campo de atuação da vida pessoal e do conceito de projeto de vida, tá? E com isso, já, diga, pode falar. Perdão. A gente tem um comentário e uma pergunta bem breves, se for possível. Sim. A Vanusa, quando você estava comentando da psicologia positiva, comentou que até mesmo o programa da Escola Integral nos cobra elaborações de documentos que as empresas usam. Você conseguiu escutar? Eu acho que cortou um pouquinho. Eu consegui, Manu. Perfeito. E a pergunta? E a pergunta da Ana Paula é: o livro do Bakhtin que você citou no começo é para uma filosofia do ato responsável? Isso mesmo, esse mesmo. Perfeito. E chegou. Acho que a Renata, ela já compartilhou conosco esse livro? Ela compartilhou no grupo. Sim, já coloquei. Não, da Sociedade do Cansaço, que ela comentou. Tá bom. Mas depois a gente pode compartilhar, tá bom? O livro com vocês. Perfeito. Chegou mais uma pergunta, perdão. Eu só vou aqui comentar rapidamente Tiago, só presta atenção, Ana Paula está colocando a capa, abriu a câmera dela, colocando a capa da filosofia do ato. Perfeito. Eu não sei, Ana, pode abrir o microfone. A editora é a Pedro e João? É a editora Pedro e João, de 2017. É a nova edição da Pedro e João. Isso. Então, esse livro está em PDF, a Natália já compartilha no Drive, né, Natália? Nós temos esse livro. Eu não sei se eu tenho PDF, professora, eu vou procurar aqui, tá bom? Bom, acho que eu tenho, está no BOK. Tá. Está no BOK. Aí também, Natália, pode pôr no chat esse link do BOK. Eu acho que para eles, muitos podem não saber, este site é internacional e é uma plataforma muito boa para todos nós, porque vários livros, a maior parte de toda a obra do Bakhtin, em português, em inglês, em francês, ela
vocês encontram para formato PDF. E aí vocês têm a obra com todas as referências, capa, né, ficha catalográfica. Então, acho que vale a pena. A outra é o libgen.is. Ele também é um livro, tem muitas outras obras, tanto de literatura, gramática, todas as gramáticas, a gente encontra, todas elas, de língua portuguesa, estão no BOK e no Libgen. É só, Ti, só para deixar, que eu acho que é um momento bom de partilhar. Com certeza. Obrigado. E aí, voltando, então, às questões, o que a Vanusa disse, Vanusa, é isso mesmo. Isso só prova que a nossa análise sobre o meio ideológico de produção, tanto da base quanto do novo ensino médio, né, ele é correto, né, não é uma análise esquerdista, né, não é isso que a gente está falando aqui, é o que de fato é, né, é a realidade, né, você só mostra que isso tem sentido, né. E qual é a última questão, Giovana? É da Débora. Ela pergunta: na pesquisa de Damon, os perfis são influenciados pelas classes sociais às quais os jovens pertencem? São. Ele tem isso em conta, sim, tá? Ele tem isso em conta, sim, tá? Pelo menos no material que eu estudei, que é esse livro recente, de 3 pesquisadores da USP, que trabalham com esse conceito de projeto de vida, né? Na descrição das pesquisas do William Damon, sim, essas questões aparecem. Então, ele está falando de projeto de vida de jovens americanos, né? Mas, enfim, com uma condição social mais difícil, outros, mas ele também defende que um projeto de vida, né, muito, assim, que de fato exista, que seja muito bem pensado, que seja trabalhado, né, pode ser um dos caminhos, né, para uma vida melhor do jovem, né? Isso é algo que ele também defende, tá? Então, sim, Débora. Então, agora, para a gente finalizar, a gente vai Tiago, olhar... Oi. tem aqui... não, eu nem sei em que lugar. Bom, mas a Renata, ela postou um documento bastante interessante, que é o projeto de vida. Renata, tem como você abrir o microfone e conversar um pouco? Sim. Porque este documento vem da onde, Renata? Lá é de um grupo de educação que veio esse projeto de vida, né? Postaram para ajudar. Aí vocês falando, eu vim aqui e compartilhei com vocês. Muito bom. Não, na verdade, talvez depois eu e o Tiago a gente possa olhar com mais vagar o documento, né? Eu não analisei, tá? Eu acho, é por isso que eu estava te perguntando se você sabe quem é a equipe que produz, porque o que está acontecendo é o seguinte, só para vocês entenderem o teor da minha pergunta. Há 2 anos atrás, o PNLD abriu um edital com este formato. Não eram das disciplinas língua portuguesa, matemática, não. É um pouco isso que o Tiago já está apresentando, em que a Regina ela foi aprovada nesse PNLD. Ocorre que, Renata, esse que você faz é uma espécie de um apostilado, e esses apostilados não entraram na avaliação do governo. Então, a minha ideia é se eles estão tomando por base aquilo que o Tiago no início apresentou, que é a base nacional, né?
Só para a gente tomar cuidado com a documentação e olhar a proveniência, né? Para a gente, de novo, ter bem claro como é que o campo funciona, tá bom? Só isso, Ti. Obrigado, Marinês. Bom, então aqui a Marinês já disse, né? A gente vai olhar um capítulo, obviamente, mas não tudo, de um material que foi aprovado no último PNLD, né? E o que eles propunham lá, e o que a Marinês dizia era, eles querem um material de projetos integradores, né? Esse o termo que eles usavam, ou seja, não eram os componentes curriculares, mas a área, um trabalho com a área. Então, aqui no nosso caso, língua portuguesa, seria um trabalho na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, esse material, ele tem a língua portuguesa, ele tem os gêneros, ele tem, né, a produção de texto, a leitura, etc., mas não é exclusivo de língua portuguesa, ele é de linguagens. Então, aqui a gente vai ver que tem obras de arte, análise de obras de arte, análise de fotografia. A gente tem algumas reflexões sobre o próprio corpo, então, o componente curricular de educação física, né? Então, é a área, tá? Então, a gente vai apontar aqui alguns aspectos nesse capítulo que a gente vai olhar, específicos de língua portuguesa, tá? Para a gente poder voltar um pouco à nossa discussão lá do campo, das habilidades do campo e do conceito de projeto de vida. Então, esse livro, Identidade em Ação, um livro de linguagens, códigos e suas tecnologias, é da Editora Moderna, é um livro recém-aprovado, né? Aprovado faz pouco tempo, da Regina Braz Rocha, que tem doutorado pela PUC de São Paulo, né? Que conhece muito bem a perspectiva bakhtiniana, né? E que já trabalhou em outros trabalhos, né, com a Marinês, sendo coautora, né? Então, aqui, nesse capítulo, a gente vai olhar, né, como que a Regina foi aplicando tanto o campo de atuação da vida pessoal, né, pensando na dimensão profissional, quanto o projeto de vida. Então, a gente vai olhar aqui esse projeto 5, o livro não é dividido em capítulos, é dividido em projetos, né, em que todos os componentes de linguagem são trabalhados de forma conjunta em todos os projetos, né, em um único percurso, né, e aqui ela vai trabalhar por uma agência transformadora do mundo do trabalho. Então aqui, nesse projeto 5, por uma agência transformadora no mundo do trabalho, né, a gente tem aqui a tela da Tarsila, do Amaral, né, famosa, conhecidíssima, né, e algumas perguntas que vão motivar esse capítulo, né? Então, de que modo é possível fazer a escolha e o planejamento da carreira profissional, relacionando as potencialidades pessoais a um propósito e desenvolver uma postura engajada ao mundo do trabalho? Como construir uma proposta de empreendimento solidário com foco nas necessidades da comunidade, baseando-se nos princípios do protagonismo e do empreendedorismo, entendendo o trabalho como forma de emancipação do trabalhador. Então, são as duas questões que ela vai discutir. Então, iniciando por uma abordagem para trabalhar a dimensão pessoal do aluno, né, e depois levando para a dimensão profissional. Então, ela inicia com esse trabalho da dimensão pessoal. Então, o autoconhecimento, protagonismo e empreendedorismo. Eu só vou voltar aqui antes de a gente entrar, que aqui nessa apresentação do percurso desse projeto,
da área de linguagens que ela propõe, aqui a gente tem os gêneros, né, as práticas de linguagem que a Regina selecionou. Então, a gente tem a mandala, verbete, cartoon, gráfico, infográfico, lista, ficha técnica de profissão, texto informativo, currículo, infográfico, entrevista de emprego, plano de carreira, glossário, texto informativo, plano financeiro e orçamento pessoal, painel, releitura de obra de arte, texto científico, quadro de exposição oral, proposta de empreendimento solidário e minifeira de inovações. Então, esses são alguns gêneros do discurso que a Regina vai passar. Então, veja aqui, nesse primeiro momento desse capítulo, desse projeto, né, porque não é um capítulo, é um projeto, a primeira discussão é essa, autoconhecimento, né, e aí ela começa com um gênero do discurso mandala, né, então, o Ikigai, né, que é uma mandala, né, que é uma reflexão dos japoneses, oriental, né, então, os japoneses consideram que o Ikigai é capaz de proporcionar bem-estar e longevidade, pois representa o que dá sentido à vida, ou seja, um propósito. E aqui tem um exemplo dessa mandala, do Ikigai, né? E a Regina pede para que depois os alunos façam a sua própria mandala, né? Então, em uma folha, desenhe os 4 círculos da mandala, que são esses daqui maiores, né? O ama, bom, precisa e o pago, né? Esses daqui. Depois, em seguida, anote os 4 pilares que organizam a mandala. Então, primeiro, o que eu amo, de que o mundo precisa, pelo que eu quero ser pago, em que eu sou bom, né? Então, para o aluno ir preenchendo, respondendo a essas questões e ir respondendo a essas intersecções dos círculos concêntricos, né? Isso é com qual propósito, né? Para trabalhar o autoconhecimento, a dimensão pessoal. O objetivo da autora é levar a discussão para a questão do trabalho, né? Então, aqui, por exemplo, ela já começa com isso, dando a distinção, né? Primeiro, uma prática de leitura, né? Para trabalhar o conceito de vocação profissional, né? E aí ela traz algumas questões para pensar a vocação profissional, e aí tem a leitura de um cartoon em língua inglesa. Mas, Tiago, por que a língua inglesa? Porque é um livro da área de linguagens, não é um livro exclusivo do componente curricular de língua portuguesa. Então, aqui a gente traz, só para vocês verem como que os gêneros do discurso, eles podem ser diversos para um trabalho, tanto numa dimensão pessoal, então ela começa com uma mandala, né? E o aluno tem que construir essa mandala, preenchê-la, e depois o trabalho com a dimensão do trabalho. E aí ela vai mostrando para o aluno alguns conceitos do mundo do trabalho. Então, qual é a diferença de emprego e de trabalho, né? Então, aqui eles têm que ler esses verbetes de dicionário sobre essas noções, emprego e trabalho, né? De novo, tem uma leitura em inglês de um infográfico, né, sobre essa distinção. Ela propõe trabalho de leitura em grupo, mais uma leitura de infográfico, né, para trabalhar essas diferenças de conceitos do mundo do trabalho. E aonde eu quero chegar, né, e aí ela avança com outras propostas de leitura e de mini produções, ela culmina para uma grande produção, aqui no final dessa primeira parte desse projeto, que é um guia de profissões, né? É aqui que ela quer chegar, no sentido de solicitar que os estudantes, eles procurem, pesquisem sobre várias profissões, né? E que eles criem, planejem depois a produção de
um guia de profissões que vai servir para todo o coletivo ali da turma e da escola, né? Essa é a proposta dela, né? Então, aqui, evidentemente, é uma atividade, é uma proposta para trabalhar a dimensão profissional, né? Se a gente toma ali tanto as habilidades do campo, da vida pública, quanto o projeto de vida, aqui a gente está falando desse aspecto pessoal relacionado à vida profissional, né? Então, a gente não vai olhar tudo, né? Esse livro, ele está disponível para vocês consultarem, né? De consulta aberta, no site da Editora Moderna, tá? Para se quiserem ter ideias, enfim, olhar, porque ele traz uma proposta que congrega esses conceitos novos de educação integral, de projeto de vida, né? Essas noções novas que estão tanto na Base Nacional Comum Curricular quanto na organização do novo ensino médio, né? Então, esse livro aqui seria usado, por exemplo, ele pode ser usado, por exemplo, em uma escola que vai trabalhar algum itinerário formativo no novo ensino médio, né? De linguagens, por exemplo, né? Então, ele serve a esse público. Então, já é um material pensando nas necessidades de livro didático do novo ensino médio, né? Então, essa é a lógica aqui, tá? Mas sempre em contato com a BNCC. A gente vê as menções das competências gerais e específicas da área de linguagem, tá? Marinês, é isso, né? Tiago, eu acho, né, que você colocou muito bem, né, partindo da base, trazendo os aspectos teóricos de como a Regina Braz tratou, né, é uma obra inteira em que o foco era esse, porque era a exigência do edital do governo federal, né? E eu recomendo, a Natália já colocou o link, eu recomendo que vocês acessem esse material, ele é de excelente qualidade, né? Porque ela vai, a partir do eixo de linguagens, e vai trazendo essas questões relacionadas ao momento, ao projeto de vida dos jovens, que atravessam, sem dúvida nenhuma, uma grande dificuldade, não é? Um país que está posto, que está quebrado na sua dignidade, nas suas questões, e o que a gente vê é todo jovem, a qualquer classe social, o desejo da maioria, o que eles querem? Sair, não querem ficar, né? Então, a gente vê pessoas que dizem aqui não vem perspectiva, né? É um momento muito delicado que nós estamos vivendo, e principalmente porque as escolas voltaram com quase ano e pouco, mas os alunos, principalmente os do ensino médio, voltaram muito pouco. E o problema é porque eles precisam trabalhar, né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma fase muito difícil. É difícil para os professores e é muito difícil para os alunos. Então, essa compreensão, alguém partilhou, né, os livros do Churran, né, do coreano, professor na Universidade de Berlim, e os últimos que acabaram de sair na tradução brasileira, né, vão, inclusive, tratar desse narcisismo da sociedade, né, desse Facebook, desse Instagram, em que
o que está vendido e veiculado é um mundo de Barbie, é um mundo de cor-de-rosa. E a realidade não é essa, né? Então, eu acho que essa questão que a base coloca, ela é importante, mas eu acho que nós temos hoje um grande desafio, que é compreender este novo tempo. Quer dizer, 2 anos de pandemia, as pessoas estão exaustas e nós estamos com uma nova onda gravíssima, né? Tudo isso dificulta muito a gente aproximar desses jovens, né? Fazê-los queridos, fazê-los amados, né? E a gente sabe que não é fácil para nós e não é fácil para eles, né? Porque qual é o futuro? Eles, como é que eles vão enxergar a si e o futuro, né? Então, eu acho que essas questões, elas nos preocupam de modo muito grande, tá? E a gente sabe que eles precisam, esses estudantes, precisam de nós, professores, né? A gente pode ter, como temos aqui a sala, mas nada substitui o olho no olho. Nada substitui a presença, porque muitas vezes a gente nem precisa dizer nada, basta estarmos do lado. E esse é um acolhimento que, nesse momento, está fazendo muita falta, né? Então, para a gente ter presente que esse campo que a base coloca, neste momento, é muito complicado, né? Porque a gente tem um lado, uma mão que quer dar, e, ao mesmo tempo, o mundo que volta a fechar, a manter isolamento, cada um na sua, cada um no seu quadrado, não é? E isso tudo acaba, evidentemente, construindo um distanciamento, porque é um dos textos mais lindos do Bakhtin, que é o autor e o herói, né? É uma das páginas belíssimas em que ele fala, né, de que nós só conhecemos quem somos no olho do outro, né? E agora, quando a gente não tem olho de ninguém, né, nem muitas vezes as próprias câmeras ficam fechadas, as pessoas estão em situação que as câmeras não abrem, o espaço não permite, e com isso a gente perde a humanidade, que é a humanidade do olhar, do gesto, do afago, né? E muitas vezes simplesmente de dizer eu estou aqui, né? Ananir? Eu estou emocionada com essa fala, porque é uma coisa que bate muito assim na gente, né? E acho que nós também, quando em condição de docência, né, numa situação de, a gente também sente muita falta, né? Dos colegas, dos funcionários de outras áreas que circulam conosco e que nos trazem notícias. Encontrei fulano no corredor incomodado, fulano chorando, enfim. E também, isso que tu falaste, né, as pessoas muito individualistas, e é uma individualização no pior sentido, porque também se juntam, se reúnem, se aglomeram pelo prazer ou para o prazer de si. Eu com os meus amigos, eu com a minha família, e daí sai contaminando, né, os colegas, a professora, a funcionária que trabalha em casa, a diarista, a cuidadora, o porteiro, porque eu quero ficar com a minha família junto com mais 1 milhão de pessoas na beira da praia. Isso. Ou na piscina, ou...
é muito doido, são muitos aspectos, né? É uma coisa, meio que um caleidoscópio, a gente pode olhar isso, assim, uma holografia, né? Porque na holografia tu vê por vários lados isso. É um individualismo, mas ao mesmo tempo uma colocação num grupo que não é necessariamente coletivo, é um outro tipo de pensamento. Eu acho que nós ainda precisamos, Anani, eu acho que nós ainda temos que compreender, né, antropologicamente, sociologicamente. Eu acho que, nesse sentido, esse último livro do Churran é genial, né? É da gente poder ver como que nós vamos, né, sair dessa. Agora, nós precisamos ter algo muito, que o Bakhtin fala muito nesse texto, que se chama O Autor e o Herói na Atividade Estética, em que ele diz a humanidade, nós somos humanos no momento que estamos em contato com o outro, mas ele vai mais com o olho do outro, né? E, ao mesmo tempo, com as obras de arte. Né? Então, amanhã a gente vai ver como é que isso se dá num texto da Clarice Lispector. É coisa rápida, é muito rápido para não alongar muito. Eu dou aula na escola pública já há 11 anos, eu sou concursado, e realmente o que a senhora colocou faz todo sentido. Eu percebo que os alunos das escolas públicas, no sentido geral, vou pegar aqui o ensino médio, né? Eles dormiram no primeiro ano do ensino médio e acordaram no terceiro ano do ensino médio, né? Sem nenhum respaldo por conta aí da pandemia. Vocês estão me ouvindo ou está com muito barulho? Não, está muito bom, pode falar. Estão me ouvindo? Ah, tá. Eu acho que está com um pouco de delay. Não, tá tudo e é o seguinte, eu tenho percebido essa falta de empatia, né? Por mais que nós hoje tenhamos falado muito sobre a questão do projeto de vida que as escolas agora estão implantando com esse novo modelo do ensino médio, e se nós formos ler, né, as bases curriculares lá, que aborda muito bem essas questões, eles deixam muita coisa de lado que, infelizmente, hoje faz muita falta, que é o socioemocional. Fala-se muito do socioemocional nas bases, mas, na prática, a gente percebe que não existe isso. A gente não tem visto isso nas escolas, né? Esse trabalho de trabalhar a empatia com os alunos, ainda mais nesse momento de pandemia, que o olhar tem que ser um outro olhar mais pedagógico, um olhar onde você entenda as reais necessidades desses alunos, e não é isso que acontece. Eles querem que nós, professores, enfiamos, desculpa a expressão, enfiamos goela abaixo o conteúdo no aluno, sem se preocupar de fato se eles estão assimilando. É isso que eu percebo dentro do contexto educacional. Não tem essa preocupação, né, desse olhar pedagógico, agora com esse retorno da pandemia, né, a gente percebeu aí que 172 mil alunos deixaram a escola no Brasil, depois da pandemia do ensino médio. Isso foi a pesquisa que trouxe, né, 12% desses alunos deixaram as escolas porque precisaram trabalhar. E aí nós estamos fazendo um trabalho de resgate, né, de buscar esse aluno, trazer esse aluno para a escola. Mas, em contrapartida, a gente percebe esse outro lado engessado que não se preocupa com esse emocional. Quer que a gente trabalhe conteúdo com os alunos, sem, de fato, se preocupar se eles estão assimilando esse conteúdo. Então, está bem complexo, né, essa situação. E eu concordo, sim, de que a gente precisa realmente fazer essa diferença, de olhar para este aluno, mas o sistema não permite que a gente faça isso. A cada dia, eu estou na rede, eu vejo todo dia, é uma coisa diferente. Você começa a fazer um trabalho,
né? E o trabalho começa a ficar legal, daqui a pouco vem lá o governo e muda tudo. É como se a gente fosse palhaço, sabe? A gente começa a fazer... Jeter, quando você olha para mim, você já viu, e se você já foi no Lattes, você já viu, eu tenho muitos anos de sala de aula. E eu sou daquelas que, antes de ser professora da universidade, eu trabalhei 25 anos como professora da educação básica. Mas uma coisa eu acho que a gente pode ter certeza. O professor, depois que ele entra na sala de aula e fecha a porta, a relação ela é muito pessoal. Então, eu acho que o governo ele tem as suas exigências, ele quer as suas métricas. Agora, a gente sabe muito bem que compreender aquele nosso aluno com todas as dificuldades, e o Tiago já tratou disso longamente, eu acho que isso cabe a nós, né? Naquilo que a gente pode, quando a gente entrou na aula e fecha, como nós aqui nessa sala. Cada um traz o seu universo, e ele é para nós o mais importante. E é com isso que o conhecimento avança. Porque se você não se sentir acolhido, você não constrói conhecimento, tá? Então, acho que você tem toda a razão, mas eu acho que a gente vai ter que assumir um papel que é único. E eu acho que uma das profissões mais fortes neste momento é a nossa. Porque eu acho que nós estamos em busca de resgatar os corações dos nossos alunos, que estão perdidos. Alguém coloca aqui, nem estuda, nem trabalha, está enfurnado dentro dos quartos. Agora, de novo, eu remeto a esse texto do Bakhtin, em que ele fala esse processo da relação que é o processo de amor, né? Que é quando todo mundo reclama do Bakhtin, mas é toda a fundamentação fenomenológica dele, com a qual eu acho que a gente precisa dessa sensibilidade. Então, eu te agradeço, Jeffer, a sua partilha, viu? E saber que ter você na escola é fundamental. Obrigada, viu?